Nós temos como tema hoje, desfrutando de um casamento abençoado. Amém? Amém. Que você possa abrir a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Quero ler com os irmãos o verso 22 ao 33. Vai dizer o seguinte, vamos ler. 22. Vós, ou vocês, mulheres, sujeitai-vos, ou sejam submissos aos vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido, ou submissas. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias esposas, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne, ou serão uma só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, amém, irmãos. Aqui em Efésios, no capítulo 5, Paulo ele vai ensinar a igreja de Éfeso, e ele vai usar aqui como base também o texto que está lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 24, que vai dizer que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, se tornarão uma só carne. Então Paulo ele usa essa referência em Gênesis capítulo 2. E essa é uma ordem dada pelo Senhor, irmãos, sabe, que no casamento, quando você casa, o que acontece é isso, você se torna uma só carne, o marido se torna uma só carne com a esposa, e a esposa se torna uma só carne com o seu marido. Ou seja, no casamento não existe mais esse negócio de dois, mas uma só carne. Amém? É isso que a palavra do Senhor está dizendo, que existe uma só carne. No momento que você casa-se com o seu marido e vice-versa, o marido com sua esposa, você torna-se uma só carne com ele, uma só carne com ela. Então, irmãos, o que é que nós precisamos aqui desde já atentarmos? Se nós não tivermos a luz das Escrituras, se nós não tivermos revelação, aqui já começa um problema. Por quê? Porque nós sabemos que nós vivemos em uma geração onde se é muito discutido os valores, tanto os valores dos homens, e os valores das mulheres. Ou seja, se você não sabe, existe hoje um chamado manifestação, um movimento feminista. As mulheres se rebelaram, se revoltaram, então existe uma teologia aí que não procede de Deus, procede do maligno. Ou seja, o diabo, ele desde sempre, ele é alguém que sempre omitiu a palavra ou sempre distorceu a palavra. Então existe esse movimento. Até porque, irmãos, esse movimento feminista é voltado muito porque a mulher, ela foi e tem sido muito desvalorizada. E existe algo bem interessante, lá em Mateus, no capítulo 19, Mateus 19, no verso 3, os fariseus, eles chegam até Jesus e eles fazem a seguinte pergunta. Ao próprio Senhor Jesus, ele faz a seguinte pergunta, dizendo: Jesus, o homem ou o marido, ele pode se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? Essa foi a pergunta dos fariseus para Jesus. Jesus, o marido pode se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? Então eles fizeram uma pergunta a Jesus baseado em um texto bíblico, que está lá em Deuteronômio, no capítulo 24. Vamos abrir rapidinho Deuteronômio, capítulo 24. É o verso 1, vamos ler. Diz assim: se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova,
dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Ou seja, eles fizeram uma pergunta a Jesus baseado em Deuteronômio, capítulo 24. Ele está falando, Senhor, né, conforme a lei, o homem pode se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? Então Jesus ele vai responder o seguinte, no verso 9 do capítulo 19. Jesus responde o seguinte, irmãos, aos fariseus. Eu, porém, vos afirmo. O que é que Jesus vai afirmar para os fariseus? Todo aquele que se divorciar de sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Ou seja, está pecando. Então, irmãos, os fariseus eles tiveram esse entendimento errado, de achar que as escrituras estivessem dizendo que o marido pudesse se divorciar da esposa por qualquer motivo. Mas Jesus ele diz, não, existe um motivo que pode ser até compreensível, mas se for possível perdoar, perdoe. Mas o único motivo no qual o homem pode até chegar a se divorciar da sua esposa, se for por motivo de imoralidade sexual. Talvez aí o adultério, então esse pode ser o motivo no qual o homem possa separar da sua esposa, né? Se divorciar da sua esposa. Mas se não é por isso, se não aconteceu isso, o homem não pode separar da sua esposa. Ou seja, o que nós precisamos aqui entender, irmãos, que a lei não foi para dar mais poder, mais direito ao homem. Até porque Marcos, né, Mateus aqui, ele escreve para os judeus. Mas Marcos, ele escreve para gentios. E ele, em vez de colocar o homem separado da mulher, lá em Marcos ele fala da esposa separada do marido. Amém? Está lá em Marcos 10. Então, é isso que nós precisamos ter esse entendimento. Ele diz, não, se for por questão de imoralidade sexual, o homem pode separar. O mesmo acontece lá a esposa, né? Mas é aquela questão. Em outras passagens vai dizer que você abandonando a sua esposa, você não pode casar com outra. E vice-versa. Mulher também, abandonando o marido, separando do seu marido, não pode casar novamente. É o que as escrituras dizem. É claro que nós não vivemos, o mundo não vive dessa forma, mas nós não vivemos baseado com o mundo, né? A cultura desse mundo, mas devemos vivermos fielmente as escrituras. Amém, irmãos? Então essa lei também não foi criada, irmãos, para dar mais poder ao homem, né? Como eu estava dizendo. Mas também foi uma forma de proteger as mulheres. Porque nós sabemos que as mulheres eram, né, ali na cultura dos judeus, a mulher era muito desvalorizada, ou seja, não tinha muita importância, muito valor, né? Às vezes os caras se casavam com as esposas por motivo de negócio, então envolvia muitas coisas ali. E a história conta também que dentre um cavalo e a mulher, o cavalo estava em primeiro lugar. Para você ver o quanto é horrível, né? Mas infelizmente. Então, irmãos, ao lermos as escrituras, aqui nós não estamos falando a respeito de valores, né? Por quê? Porque nós lemos em Efésios que Paulo ele vai dizer que o homem é o cabeça e a mulher é o corpo. Mas em nenhum momento ele está falando a respeito de valores, entendeu? Então, Gênesis está falando que o homem ao se casar, ele se une à sua esposa. E aí Paulo ele descreve, né, o homem como cabeça e a mulher como corpo. Mas isso, irmão, não quer dizer que a mulher é inferior ao homem. Mesmo quando lá em Pedro ele vai dizer que a mulher é um vaso frágil, ele não está dizendo aqui que a mulher é mais inferior do que o homem, né? Tanto o homem como a mulher, eles são vasos frágeis, né? Então ele está falando de uma sensibilidade ali. Amém? Então não entendam somente com a mente, mas com o coração, com o espírito. Amém? Então, como eu falei, não é questão de valores. Ou seja, o homem, o Paulo vai descrever ele como cabeça, que ele é superior. Então, para que nós possamos entender melhor, né, então ele está falando, o homem é o cabeça e a mulher é o corpo. Então, qual é o mais importante? A cabeça ou o corpo? Então, se eu tiro o corpo da cabeça, a cabeça pode se locomover, tocar. Então, se eu tiro a cabeça, o corpo pode pensar, falar. Um complementa o outro, né? Entendeu? Então todos dois têm o mesmo valor. Então o que Paulo vai falar é a respeito de papéis diferentes, né? De funções diferentes. E aí, talvez você possa dizer, mas no verso 22 está dizendo que a mulher deve ser submissa ao marido. A mulher submissa ao marido, irmãos ou irmãs. Submissão não é inferioridade.
Submeter-se ao marido não é inferioridade, irmãos. Sabe, você tem o mesmo valor. Sabe, existe o mesmo valor atribuído para a salvação, tanto para o homem como para a mulher. Amém? Como também as bênçãos. Sabe, os dois eles desfrutam de uma mesma bênção, igual. Não é que o homem é mais merecedor que a mulher, não. E nem a mulher é mais merecedor do que o homem. Amém? Então submissão não é inferioridade, irmãos. Então no verso 22 também, ele não está falando de uma submissão ao homem, mas de uma submissão ao marido. Aí você pode perguntar, mas né, o marido não é homem? Não é uma submissão de gênero. Ele fala, não é uma submissão de gênero, ou seja, não é que a mulher né, submissa, sujeita a todo homem. Quando fala-se submissa ao seu marido. Amém? Eita, agora então, graças a Deus, o Espírito Santo está convencendo, né? Deixando bem mais claro. Outra coisa também, submissão, no verso 22. Submissão também não é uma submissão incondicional. É uma submissão que tem sim uma condição. Ele está falando, submeta-se ao seu marido como ao Senhor. Então o que nós podemos entender sobre isso também? Que a esposa ela deve ser submissa ao seu marido, enquanto aquilo que o seu marido a oriente esteja de acordo com a vontade de Deus. Entendeu? Então, aquilo que o seu marido lhe orienta está baseado com a vontade de Deus, você deve se submeter ao seu marido. Mas quando aquilo que o seu marido lhe orienta não está alinhado com a vontade de Deus, então seja submissa ao Senhor. Amém? Como eu estou dizendo, né, as Escrituras não estão falando a respeito de valores, mas de funções. Então Paulo ele descreve que o homem é o cabeça, ou seja, o homem ele tem essa responsabilidade, ou seja, é responsabilidade do marido, né, de guardar a família, é responsabilidade do marido proteger a sua família. Mesmo que não esteja falando de valores, nós precisamos entender que são funções. Então qual é a função do homem? Ser líder. Ele tem a responsabilidade de guardar a sua família, de proteger a sua família. Amém? Então, eu quero poder fazer aqui uma comparação, uma ilustração aqui entre uma empresa e a família, o casamento. Ou seja, então a empresa, irmãos, tem um líder, né, tem um responsável, o gerente ou o dono. Ele está responsável em tocar os negócios da empresa. Amém? Então o que acontece? Quando a empresa vai mal, não acontece nada com os funcionários. Ou seja, o máximo que pode acontecer é ele ser demitido. Mas ao responsável, o que acontece? O nome dele pode ficar sujo no mercado. Quando a empresa vai mal, é o nome do gerente ou do dono que está em jogo. Então o nome dele pode estar sujo. Os funcionários não. O que pode acontecer é, como eu disse, serem demitidos. Mas do responsável não. Assim acontece no casamento. No casamento, o homem ele é responsável pelo casamento. De cuidar, de guardar o casamento. Né, a sua família. Ou seja, quando acontece algum problema no seu casamento, então homens, é nossa responsabilidade. Ou seja, é o nosso nome que está em jogo. Não adianta você dizer, mas a mulher é isso, isso, aquilo. Não, é nossa responsabilidade. Ou seja, se o casamento não vai bem, ou se o casamento faliu, é o seu nome que vai estar sujo. Então, um exemplo aqui para que a gente possa entender. Lá em Gênesis, quando Deus entra no jardim, irmãos, com quem é que ele conversa? Está lendo Gênesis, quem já leu Gênesis. Quem é que ele conversa no jardim? Ele conversa com Adão, não é isso? Então todo mundo está ciente disso. Então quando Deus ele entra no jardim, ele conversa com o homem. Mas a pergunta é, então quem foi que conversou com a serpente? Eva. Quem foi que comeu do fruto? Quem foi que deu para o outro? Mulher. Mulher que conversa com todo mundo, né? Então nós somos cientes disso. Mas quando foi para cobrar? Deus cobrou de quem? Do responsável, do líder. Ou seja, irmão, é nossa responsabilidade. Amém? Então é nossa responsabilidade, irmãos. É responsabilidade do homem, ou seja, no final de tudo, é a nós que Deus vai cobrar a respeito da nossa família. Independentemente do que a mulher faça. Mas a responsabilidade é nossa. Deus vai tratar conosco. Amém? Então nós vemos aqui
a semelhança entre a empresa e o casamento. E agora a diferença. Qual a diferença entre a empresa e o casamento? Então, voltando para o responsável, para o gerente, então por ele ser responsável em uma empresa, o que é que acontece? O salário dele é maior, não é isso? Então, no casamento é diferente. Mesmo o homem sendo responsável, as bênçãos são iguais. São iguais para todos. Não é porque o homem é responsável que ele vai ser mais beneficiado. Não é isso. Os valores são os mesmos, entendeu? As mulheres perderam aqui uma boa oportunidade de dizer amém. Amém. Então os valores são iguais, irmãos. Então as feministas, irmãos, não é precisa ter revelação para que possa entender. Peraí, agora eu preciso realmente exercer o meu papel. E não querer ser alguém que possa ser superior ao marido, porque eu aprendi desde cedo que a mulher sempre foi tratada como inferior. Mas o que eu preciso hoje aprender é que a palavra não diz isso. Amém? Então, mais uma vez, irmãos, para os homens, nós precisamos, irmãos, assumir as nossas responsabilidades. Como a gente está falando sobre funções, então quero dizer que a primeira função do homem, além da responsabilidade, é claro, por ser o cabeça. Porque o homem é o cabeça, ou seja, na cabeça o quê? Tem o olho. O homem é responsável por vigiar a sua família. Então, irmãos, além dele ser uma pessoa responsável, ele precisa guardar a sua família. Ele precisa ser alguém que vigia a sua família. Ele precisa, irmãos, guardar a sua família, tanto das coisas visíveis como das coisas invisíveis. Amém? Tanto das coisas naturais como também das coisas espirituais. É responsabilidade do homem vigiar. Então, irmãos, nós sabemos que é a função do homem, por ele ser o cabeça, ele tem os olhos, e o homem tem a responsabilidade de vigiar a sua família, guardar a sua família. E eu estava lendo aqui Coríntios, estava vendo algo bem interessante. Paulo ele escreve, irmãos, aos Coríntios. É claro que ele vai tratar aqui a respeito de consagração. Então, especificamente, que Paulo está falando a respeito de consagração. Amém? Então, Paulo ele vai dizer o seguinte aqui em 1 Coríntios, no capítulo 7, verso 33. Olha só. Ele diz assim, mas um homem casado não pode fazer isso tão bem. Ele precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar a sua esposa. Então, o que eu preciso entender aqui? Olha só. Esse versículo, irmãos, Paulo ele está falando, como eu disse, ele está falando a respeito de uma dedicação, uma consagração ao Senhor. Amém? Então, nos versos anteriores, ele está falando, que os solteiros, eles têm uma facilidade ou têm um tempo a mais de ser alguém que possa se dedicar mais ao Senhor. Amém? Amém? Então, fique atento a isso. Então, irmãos, o que é que eu quero dizer aqui para os jovens? Agora para os solteiros, Tanto homens como mulher. Irmãos, quando vocês forem escolher alguém para você casar, irmãos, escolha alguém que seja comprometido com Deus, com a obra do Senhor. Não busque somente alguém que é convertido. Amém? Não é somente uma pessoa convertida, dizer, nasceu de novo. Não, irmão, seja alguém que realmente tenha responsabilidade, seja alguém que tenha compromisso com Deus e compromisso com a sua obra. Amém? Então, desde já, você como solteiro, se você quer casar, escolha alguém com essas características, alguém que realmente sirva ao Senhor. Então, irmãos, mesmo aqui, voltando para o texto que a gente acabou de ler, mesmo Paulo, irmãos, falando que isso atrapalha um pouco, ao homem, tanto o homem como a mulher. No verso posterior, no 34, ele vai falar também a respeito da mulher. Mesmo ele falando que isso atrapalha um pouco, do homem se dedicar mais ao Senhor por conta das responsabilidades, irmãos. O que é que eu preciso entender? É que Paulo, em nenhum momento, ele está afirmando que o homem não deve ser responsável. Amém? Então nós precisamos entender, ele está falando sobre consagração. Aí ele está dizendo que por conta que o homem tem essa responsabilidade, como a mulher também, eles vão ter menos tempo, ou vai ter uma atenção, um tempo dividido para as suas responsabilidades, a mulher ou o marido para a sua esposa, e o solteiro não, ele vai ter esse tempo a mais, ou seja, os solteiros estão em vantagens. Aí entra um porém, o solteiro que realmente quer dedicar a sua vida ao Senhor, não é somente ser solteiro, de ter o tempo livre, é aproveitar o tempo e se dedicar ao Senhor. Então, nesse momento, os solteiros têm essa vantagem, amém? Mas em nenhum momento Paulo está dizendo que o homem não venha a ser alguém responsável. Com relação ao casamento, o homem e a mulher, eles devem sim cumprir as suas funções,
as suas responsabilidades. Então lá em 1 Coríntios, no mesmo capítulo, no verso 3 agora, olha só o que é que Paulo vai dizer. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais em relação à sua esposa. E a esposa deve fazer o mesmo com o seu marido. Amém? Então nós vemos o verso 33, que ele está falando a respeito de consagração, e ele diz que por conta dessa responsabilidade, o homem ele ia ter menos tempo, né? Ia ter a sua atenção, o seu tempo dividido, porque ele ia ter que se preocupar com seus afazeres e com a sua esposa. Mas, em nenhum momento, Paulo está dizendo agora, afirmando que o homem, se ele quer casar, ou a mulher também quer casar, então cada um exerça as suas funções, seus deveres conjugais. Amém? Então, voltando para as funções, irmãos, a função do homem que a gente falou sobre vigiar, então nós precisamos, irmãos, sermos os olhos da nossa família. Ou seja, o homem, né, que é casado, que tem filhos, ele precisa desde já saber o que é que os filhos estão assistindo, saber o que é que os filhos estão comendo, quais as amizades que os filhos estão, as pessoas com quais os filhos estão se relacionando. Amém? Porque é responsabilidade nossa, homem, de direcionar a nossa família. Amém? Então nós temos essa responsabilidade. E lá em João, né, o capítulo 14, no verso 16 e 17, Jesus ele vai dizer o seguinte, né, ele diz que enviaria o Espírito Santo, né, e as Escrituras vai dizer que esse Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ou seja, ele diz que enviaria. Só que em Atos, o Espírito Santo já veio. Né, o Espírito Santo já foi derramado, já foi enviado. Ou seja, hoje nós temos o Espírito Santo, o Espírito da verdade habitando em nós. Amém? Então nós temos esse Espírito habitando em nós, irmãos. Então nós precisamos direcionarmos a nossa família ao centro da vontade de Deus com os olhos espirituais. Não é com os olhos naturais. Nós precisamos, por meio do Espírito Santo, com os olhos espirituais, guiarmos a nossa família para o centro da vontade de Deus. Amém? Então, a segunda coisa, né, pelo homem ser o cabeça, o homem também, a cabeça tem ouvido. Amém? Ouvidos, no plural, não no singular, ouvidos. Então, irmãos, o homem ele precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Então é nossa responsabilidade do homem, ouvir a voz do Senhor, irmão, para que nós possamos direcionar a nossa família em um caminho correto. Então é nossa responsabilidade. Então nós precisamos desde já, irmãos, aprendermos a ouvir de Deus para que nós possamos direcionar a nossa família. E lá em 1 Reis, no capítulo 3, no verso 9, né, Deus ele pede para que Salomão faça um pedido. Só que Salomão ele poderia pedir mais riquezas, vida longa, né, assim como vai dizer o Senhor, né, você poderia ter pedido riquezas, vida longa, a morte dos seus inimigos, mas você pediu um coração sábio. Um coração que tenha entendimento. Salomão, ele foi a pessoa que fez um pedido, havia um desejo no seu coração de ter um coração que viesse a ter sabedoria. Um coração que pudesse ouvir a voz do Senhor para que viesse a ter sabedoria para julgar, para discernir o bem e o mal, para julgar o povo de Deus. Ou seja, homens, nós precisamos também, se nós não temos esse coração sábio, nós precisamos pedir ao Senhor, né, um coração sábio para que nós possamos, irmãos, liderar a nossa casa. Amém? Nós precisamos termos esse coração sábio para que nós possamos guiar a nossa família para o centro da vontade de Deus. Por quê, irmãos? Porque nós podemos, como homem, nos esforçar para colocarmos a nossa vida, a nossa família, de fazer com que a nossa família possa desfrutar do melhor nessa terra, né, de ter conforto. Mas no final, quando nós formos tratar com o Senhor, Ele não vai cobrar de nós conforto, não. Ele vai cobrar de nós obediência. Amém? Então Ele vai cobrar do homem obediência. Ou seja, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, saber qual é a vontade de Deus para a nossa família, o que a nossa família representa. Amém? E podemos guiar a nossa família nessa verdade. Amém? Amém, irmãos? Então, por o homem também ser o cabeça, irmão, o homem, a cabeça também tem boca. Amém? Então, mais uma vez dizendo, é nossa responsabilidade para os homens. É nossa responsabilidade, irmãos, colocarmos comida em nossa casa, em nosso lar. É nossa responsabilidade, irmãos,
de alimentarmos a nossa família. Mas é claro que eu não estou falando aqui simplesmente de um alimento natural. Não estou falando de alimento natural, mas desde já, se você é solteiro, já falando primeiramente para o solteiro, se você é solteiro e pensa em se casar, homens, desde já começa a arrumar aí um trampo, começa a arrumar aí um emprego. Amém? Então comece a ser alguém já responsável, comece a ser alguém que saiba administrar suas finanças, para que quando você casar, você possa ser alguém que venha sustentar, bancar a sua família. Amém? Para quê, irmãos? Nós casados também, né? Que o nosso salário, que o nosso ganho seja para o sustento da nossa família. Amém? Então aprenda isso. Para quê, irmãos? Para que nós venhamos a sermos o provedor da nossa casa, para que quando as nossas mulheres, né, forem trabalhar, elas possam trabalhar naquilo que ela gosta. A minha esposa, eu acho que tem 4 profissões, se eu não me engano. Glória a Deus. Então está fazendo o que ela gosta, né? Então já se formou por ela mesma em várias profissões. Então é isso que nós precisamos, irmão. Fazer com que a nossa esposa, ela possa trabalhar naquilo que ela gosta. Mas que o nosso salário seja o sustento para a nossa casa. É claro que existem situações, nós precisamos também atentar para isso, que existem situações, irmãos, que a mulher trabalha e ajuda o marido. Amém? Mas que o trabalho dela não seja o suprimento da casa. Amém? Então, falando sobre alimento natural. Mas o que eu quero mesmo falar, irmãos, é sobre comida espiritual. Então, nós homens somos chamados a sermos sacerdotes do nosso lar. Nós somos chamados a sermos sacerdotes, ou seja, nós precisamos, irmãos, homens, conhecermos a Escritura. Os homens precisam conhecer as Escrituras ao ponto de poder ensinar a sua esposa e os seus filhos. Aí você pergunta, mas eu não sou pastor. Irmão, se você for chamado para ser um líder na sua casa, você sim é um pastor. Por quê? Porque a sua casa é a sua primeira igreja. Porque a sua casa é a sua primeira célula. Então você tem esse compromisso com a sua casa, com a sua família. Ou seja, o homem ele precisa desde já, comer das Escrituras, saber manusear as Escrituras ao ponto de ensinar a sua família. Então nós precisamos nos dedicarmos a isso, irmão, nossa família. Nós precisamos nos dedicarmos a acordarmos cedo, desde já cedo, irmãos, alimentarmos da palavra de Deus, já preparar a primeira refeição para a nossa família. E aí nós podemos dizer, irmão, mas aí eu me acordo cedo para trabalhar. Então, irmãos, aproveite a hora do lanche, aproveite a hora do almoço e leia as Escrituras. Se o seu trabalho tem internet, acesse lá o YouTube, coloque uma pregação, ouça a pregação e alimente a sua família. Ou seja, não fique sem alimentar a sua família. Amém? Tem um versículo aqui, irmão, tem uma referência que eu acho que toda mulher que já leu, eu acho que ela pegou uma implicância com Paulo, né? Talvez as mulheres devam ter chamado Paulo de machista. Agora abra sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34 e 35. Amém? Encontraram? Diz assim, verso 34, diz assim, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que pergunte a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Ou seja, irmãos, nós precisamos entendermos aqui o contexto. É claro que Paulo está falando a respeito de julgar os profetas em público. Ou seja, as mulheres não têm essa autoridade de julgar os profetas em público. E aí Paulo vai dizer a respeito da lei, né? Então está escrito, se eu não me engano, lá em Gênesis 3, quando o Senhor direciona a palavra à mulher, né? E que em tudo ela seria sujeita ao seu marido. Então, irmãos, as mulheres com certeza implicaram aqui com Paulo, né? As mulheres ficarem em silêncio, né, na igreja. Tudo que tiverem dúvida, quiserem aprender, pergunte ao seu marido. Então, irmãos, o que eu creio aqui é que Paulo, na verdade, ele estava realmente aqui fazendo com que o homem também viesse aqui a estar exercendo a sua função. Por quê? Porque nós sabemos, irmãos, que as mulheres são mais sensíveis do que os homens. Ou seja, as mulheres elas têm mais fé do que os homens. As mulheres elas oram mais do que os homens. E as mulheres elas são em maior número
dentro das igrejas. Não é somente aqui na igreja Videira, mas em todas as igrejas as mulheres são em maioria. Amém? Então ele está dizendo assim, ó, se você quer aprender alguma coisa, pergunte ao seu marido quando chegar em casa. Então o que é que nós podemos aplicarmos aqui ao casamento? É que é o seguinte, é como se o pastor estiver dizendo assim, ó, eu não vou ensinar nada a você. Chega em casa, pergunte ao seu marido. Aí você está lendo um texto bíblico aqui, né? Está lendo uma referência, aí chega, amor, eu li isso aqui e não entendi nada. E o que é que quer dizer aqui? Aí o cara vai dizer, não, também não sei. Aí a mulher fala assim, então se vire, então estude, né? Porque o pastor disse que se eu perguntar a ele, não vai me dizer. Se eu quiser aprender, eu preciso aprender em casa com meu marido. Ou seja, mas justamente para que nós venhamos a exercermos o nosso chamado sacerdotal em casa. É nossa responsabilidade fazermos isso, irmão, de conhecermos as Escrituras, de ensinarmos as nossas esposas a respeito da palavra de Deus. Amém? Então outra coisa aqui para os maridos, eles devem amar a sua esposa. Paulo vai dizer. Então no verso 25 ele vai dizer que o marido deve amar a sua esposa assim como Cristo amou ou ama a sua igreja. Amém? Então o que é que nós precisamos aqui atentarmos, irmãos? Quando Paulo ele vai nos orientar a respeito de amarmos a nossa esposa, ele está falando o seguinte. Paulo ele não está falando para que o homem venha amar a sua esposa com um amor físico. Não é um amor físico, não é dizendo assim, ó, ame a sua esposa com amor físico, faça sexo. É claro que existe uma ordem dada por Deus, é Deus que abençoa o sexo dentro do casamento. Fora do casamento é pecado. Amém? Então o Senhor abençoa. O sexo dentro do casamento é abençoado. Fora é pecado. Existe uma permissão para o sexo no casamento. Mas Paulo aqui não está falando simplesmente do amor físico. E nem está falando a respeito de um amor de amigos, né? Aqui, é claro que com um certo tempo você se torna um companheiro ali da sua esposa do seu marido. Mas não é esse amor que Paulo está falando. E nem é um amor entre família, ou seja, não é um amor que você sente por um parente. Mas quando Paulo ele vai dizer que o marido deve amar a sua esposa, ele está falando de um amor ágape, que é o amor de Deus. O marido deve amar a sua esposa com o amor de Deus, um amor ágape. Então que amor é esse? Aí lá em João capítulo 15, verso 12, João 15, verso 12, Jesus vai dizer assim, ó, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então ele está falando para que um ame o outro, como ele amou. E aí como Deus amou? Aí João 13 vai dizer o seguinte. João 13, verso 1 vai dizer assim, ó, já no final do versículo. Não peguei aqui o texto todo. Final do versículo 1 do capítulo 13. Diz assim, ó, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele está falando de um amor sacrificial. Ele está falando para o homem que ele deve amar a sua esposa com um amor sacrificial. Ele precisa amar a sua esposa, honrar a sua esposa. Ele precisa priorizar a sua esposa. Amém? Então essa é a responsabilidade do homem, amar a sua esposa, honrar a sua esposa. A sua esposa possa ser prioridade na sua vida. Não estou dizendo acima de Deus, mas ela precisa ser prioridade na sua vida. Amém? Então Paulo, olha só, Paulo ele vai dizer que a mulher é o corpo. Dentro do casamento ela está ali representando o corpo. Então o papel da mulher, irmãos, é edificar. O papel da mulher é construir. Ou seja, não adianta ter um cabeça genial ali, se não houver um corpo ativo e forte. Amém? Então não adianta, ou seja, o papel da mulher é edificar, é construir. Então a mulher ele tem esse poder tanto de construir ou edificar o seu casamento, como também ela tem esse poder de destruir o casamento. Amém? Lá em Provérbios, capítulo 14, verso 1, vai dizer assim, ó, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Amém? Amém, glória a Deus. Então, irmãos, se o homem ele recebeu de Deus a capacidade, né, de pensar, de enxergar, de ouvir, de falar, então tudo que o homem ele recebe de Deus e ele semeia no seu lar, né, tudo aquilo que ele recebe e semeia dentro do lar é responsabilidade, ou seja, é a partir da esposa
daquilo que ele semeou, é a partir dela que as coisas começam a edificar, a construir. Ou seja, Deus deu o poder à mulher de multiplicar, de gerar. Ou seja, qual é a diferença entre o homem e a mulher? Talvez nós possamos dizer que é o sexo. Mas se você tira o órgão genital do homem, ele continua sendo homem. Amém? Ele continua sendo homem. Ou seja, qual é a diferença do homem entre a mulher? É o útero. Não foi tão legal, né? O útero. Por quê? Porque a mulher tem esse poder de gerar, irmãos. Amém? O homem não pode gerar. O que ele pode fazer é semear na vida da sua esposa. Mas é ela que faz as coisas acontecerem dentro do casamento. Amém? Amém, irmãos? Então, se eu como homem, se eu como marido, eu começo a semear na vida da minha esposa, fofoca, problemas, palavras negativas, essa mulher vai começar a multiplicar isso. Ela vai começar a gerar fofoca, problemas e coisas negativas no casamento. Mas se eu começo a semear na vida da minha esposa, bênçãos, palavras de edificação, ela vai multiplicar tudo isso. Amém? Então, para as mulheres aqui, irmãs, você que pretende casar, você precisa escolher o homem que desde já começa a semear na sua vida isso. Palavra de bênção, palavra de edificação. Você precisa desde já escolher o homem assim. Sabe que você não vem escolher um homem só porque ele tem um sorriso lindo ou um cabelinho bacana. Não, irmão. Seja alguém que realmente tenha compromisso com o Senhor. Amém? Por quê? Porque no momento que você escolhe alguém que não tenha essas características, alguém que realmente recebe de Deus e começa a semear na vida de uma mulher, você vai viver um casamento infeliz. Você vai ter um caos no seu casamento. Então você precisa ter sabedoria em escolher alguém que você possa casar, porque muda para o resto da sua vida. A mulher, ela tem esse poder de gerar, né? O poder de edificar, esse poder de multiplicar. Mas o maior desafio para a mulher é o quê? É o respeito. Esse será o maior desafio para a mulher, o respeito. Porque quando a mulher percebe que ela tem esse poder de gerar, de edificar dentro do lar, o que é que a mulher tende a fazer? De inverter os papéis. As mulheres, elas tendem a querer estar no controle do casamento. Esse é o problema. Então, o desafio maior para as mulheres é esse, de poder respeitar, né, de poder obedecer, de poder ser submissa ao seu marido. Amém? Então, irmãos, por que é que nós precisamos sermos rigorosos com relação aos papéis? Por aquilo que vai dizer em Efésios, capítulo 5, no verso 32. O que é que vai dizer aqui no verso 32? Vai dizer assim, ó: grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Então por que é que nós precisamos sermos rigorosos com os papéis não serem investidos? Aí Paulo vai dizer, grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Ou seja, é como se Paulo estivesse dizendo assim, vocês pensavam que eu estava falando de casamento em si? Não, estou falando de Cristo e a igreja. Eu quero dar aqui um exemplo do sacrifício de um cordeiro. O sacrifício de um cordeiro, irmãos, é o seguinte, havia uma exigência. Ele precisava ser um cordeiro sem defeito. Ele precisava ser um cordeiro puro. E ele precisava, irmão, ser um cordeiro de 1 ano. Amém? Precisava ser um cordeiro de 1 ano. Precisava ser o primeiro. Ele precisava ser o primeiro. Ou seja, havia toda essa exigência, né? Para esse cordeiro ser perfeito, não era pelo cordeiro em si, mas era para aquilo que o cordeiro simbolizava. Era para aquilo que o cordeiro apontava. Ou seja, o cordeiro aqui estava apontando para Jesus. O cordeiro aqui estava simbolizando Jesus, o sacrifício de Jesus. Ou seja, o nosso casamento, ele simboliza Cristo e a igreja. Amém? Então é por isso que nós precisamos, o homem e a mulher, desde já, valorizar e exercer as suas funções. Ou seja, por quê? Porque o homem, ele representa Cristo glorificado. A mulher representa uma igreja gloriosa. Não faz sentido inverter os papéis. Aí você pensa, não, irmão, mas hoje nós vivemos um mundo moderno. Hoje em dia o homem tem o hábito de ficar em casa, cuidar das crianças, cuidar do almoço, enquanto a mulher trabalha. Irmão, eu quero viver o mundo moderno, a mulher já sai para trabalhar enquanto o marido fica em casa, eu não posso liderar a minha casa. Não, irmãos,
Porque o casamento não trata entre você e a sua esposa. O seu casamento não está falando sobre você e o seu marido, não. O casamento está apontando para Cristo e a igreja. Então é isso que eu preciso entender. O meu casamento está apontando para Cristo e a igreja. Ou seja, eu preciso exercer as minhas funções. O meu papel no lar. Eu preciso exercer o meu papel dentro de casa. Se eu sou cabeça, eu preciso ser alguém que expresse Cristo na minha casa. E eu, como mulher, eu preciso expressar uma igreja gloriosa, se submetendo ao meu marido, como a igreja se submete a Cristo. Amém? Para que nós venhamos encerrar. Se você quer aprender mais sobre aquilo que as Escrituras estão tratando sobre casamento, leia 1 Coríntios 7, 1 Pedro capítulo 3 e Efésios 5. Amém? Aleluia.